Olá, CCDista! Bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG. Me chamo Isabela Starepravo e hoje, dia 10 de abril, trarei para vocês o que aconteceu de mais importante na última quinzena de março para quem se prepara para o CACD. Seguimos com a nossa retomada de notícias de março, agora da segunda quinzena, e vamos falar também sobre algumas coisinhas de abril. O grande destaque vai, inevitavelmente, para a guerra no Irã. O conflito começou em 28 de fevereiro, após ataques de Estados Unidos e Israel, sob a justificativa de conter o programa nuclear iraniano. Desde então, houve retaliações em cadeia, incluindo ataques iranianos a aliados americanos no Oriente Médio e ampliação do conflito para o Líbano, com participação do Hezbollah. Mas mesmo diante da crise, a diplomacia brasileira seguiu ativa. O chanceler Mauro Vieira participou da reunião dos G7, com foco em reforma da governança global, e esteve na África para fortalecer parcerias e defender o multilateralismo, incluindo na Conferência Ministerial da OMC, que terminou sem avanços concretos. Também houve aproximações relevantes, como a parceria estratégica com o Reino Unido e iniciativas culturais com a China. Outro destaque foi o avanço do acordo entre Mercosul e a União Europeia, que entram em vigor provisoriamente em 1º de maio de 2026, após mais de 2 décadas de negociações. O acordo promete ampliar comércio, investimentos e integração do Brasil às cadeias globais. Na América Latina, a cúpula da CELAC em Bogotá reforçou a cooperação regional e o diálogo com a África, com foco em desenvolvimento sustentável, integração e fortalecimento do Sul global no cenário internacional. Por fim, nas nossas notas curtas, o Brasil sediou a COP15 sobre espécies migratórias, assumindo protagonismo ambiental e reafirmou seu compromisso com a memória e a reparação histórica no Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão. Guerra no Irã. Como prometido na semana passada, hoje vamos falar sobre a guerra. Aqui a gente vai focar em posições oficiais do governo brasileiro, porque nunca é demais repetir, é nisso que a nossa prova vai focar se pedir esse tema. Então, queria lembrar também que aqui no podcast DEG a gente já fez outros episódios sobre o Irã. No resumo semanal do dia 16 de janeiro, demos um breve panorama sobre a história do país e falamos sobre os protestos que aconteceram no final de 2025 e início de 2026. No Atualiza e Revisa, número 23, a Luísa Bringel trouxe de forma detalhada os fatos que levaram à morte do Ayatollah no início do mês de março e as consequências disso. Então, se você está meio perdido sobre o Irã, dá uma conferida nesses outros episódios também. Bom, voltando aqui ao nosso episódio de hoje, vamos relembrar alguns fatos importantes. A atual guerra iniciou no dia 22 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos no Irã. Israel e Estados Unidos usaram os mesmos argumentos do ano passado: a necessidade de destruir um regime autoritário e impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Logo depois do início desses ataques, o Itamaraty disse em nota que os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região, e apelou também para que todas as partes respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção de maneira a evitar a escalada das hostilidades e assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. Bom, lamentavelmente, a gente sabe, o conflito só se intensificou a partir daí. Como retaliação às ações dos Estados Unidos e Israel, o Irã lançou uma série de ataques contra aliados estadunidenses na região do Oriente Médio. Os países atingidos foram Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e Jordânia. Na nota que seguiu a esses ataques, o MRE recordou que a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, é medida excepcional e sujeita à proporcionalidade e ao nexo causal com o ataque armado. Um dos principais pontos do conflito é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Como medida retaliatória, o Irã fechou o estreito, o que tem causado um aumento nos preços dos combustíveis no mundo todo e adicionou uma camada a mais para o conflito. Antes, a passagem pelo estreito era gratuita, mas agora o país persa quer passar a cobrar uma espécie de pedágio para quem passa por lá, e esse é um novo ponto a ser negociado para um acordo de paz. Logo nos primeiros dias do conflito, o Líbano também acabou sendo envolvido. O Hezbollah, aliado do regime iraniano, lançou ataques contra Israel, que respondeu com ataques ao Líbano. Na ocasião, o Brasil relembrou o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah de novembro de 2024 e a Resolução 1701 de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pôs fim à guerra de 34 dias entre Hezbollah e Israel. Como o conflito não cessou, na verdade só escalou, o Brasil reiterou esses documentos em outras notas ao longo do mês. O Brasil também se juntou a México e Colômbia para emitir uma declaração conjunta para que houvesse um cessar-fogo imediato e para abrir espaço para diálogos e negociações.
Os 3 países também se puseram à disposição para contribuir para os processos de paz. No entanto, os ataques só se agravaram e Israel atacou até a missão de paz no Líbano, a UNIFIL, atingindo o batalhão de Gana, o que viola profundamente o direito internacional humanitário e diversas resoluções do Conselho de Segurança. Algumas semanas depois, outro ataque israelense resultou na morte de 3 capacetes azuis indonésios. O Líbano já tem mais de 1 milhão de pessoas deslocadas e centenas de civis mortos em decorrência das ações israelenses. Outro episódio que marcou essa guerra foi o impedimento por parte da polícia israelense do acesso do cardeal de Jerusalém à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém Oriental para a realização tão tradicional da missa do Domingo de Ramos. Essa ação ocorreu na sequência da imposição por autoridades israelenses, ao longo das últimas semanas, de restrições à entrada de fiéis cristãos no referido santuário, assim como de fiéis muçulmanos durante o Ramadã na esplanada das mesquitas, também em Jerusalém Oriental. Na nota sobre o ocorrido, Itamaraty relembrou o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 19 de julho de 2024, o qual concluiu que a continuada presença de Israel no território palestino ocupado é ilícita e que aquele país não está habilitado a exercer soberania em nenhuma parte do território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Nesta terça-feira, 7 de abril, houve um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos com mediação do Paquistão. O Irã reabriu o Estreito de Hormuz e houve promessa de 2 semanas de pausa nas hostilidades. Mas, em apenas algumas horas após o acordo, Israel voltou a atacar gravemente o Líbano. O Irã, então, voltou a restringir a passagem pelo estreito, alegando violação do acordo, enquanto Israel argumenta que o Líbano não fazia parte do acordo. Na quinta-feira, 9 de abril, Israel anunciou que está em negociação com o Líbano. O cenário que a gente tem atualmente é esse, um cessar-fogo extremamente frágil, com acusações de violações de ambos os lados, uma situação muito preocupante no Líbano, com centenas de civis mortos e mais milhares feridos, e uma economia mundial completamente desorganizada, com inflação crescente em decorrência da guerra. Diplomacia brasileira. No último resumo semanal, a gente já tinha enfatizado como a diplomacia brasileira não ficou parada no mês de março. Apesar da guerra ter sido o grande evento do mês, o Brasil continuou exercendo uma política externa forte e presente em diversos temas. No final de março, nos dias 26 e 27, o ministro Mauro Vieira participou da reunião de chanceleres do G7, que ocorreu na França a convite do ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês. A reunião tratou de temas como reforma da governança global, reconstrução e ameaças transversais e soberania. Durante o evento, o chanceler manteve reuniões bilaterais com seus homólogos presentes. A participação brasileira este ano foi ainda maior que nos anos anteriores, porque o país foi convidado a participar em caráter ampliado, o que inclui participações em reuniões ministeriais e grupos de trabalho. Depois, o ministro seguiu para o continente africano. Primeiro, ele foi até o Camarões, onde se encontrou com seu homólogo camaronês. Durante a reunião, os ministros discutiram temas da agenda internacional e bilateral, com destaque para a promoção do comércio entre os 2 países, cooperação agrícola e as prioridades da 14ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Trataram ainda de temas de defesa e segurança marítima. No Camarões foi realizada essa 14ª Conferência Ministerial da OMC, que é realizada a cada 2 anos, e a Conferência Ministerial é a principal instância decisória da OMC. Nela podem ser tomadas decisões sobre questões relativas a quaisquer dos acordos comerciais multilaterais, incluindo o Acordo de Marrakech, que estabelece a organização. A Conferência de Londres teve como principal foco a reforma da OMC em contexto de fragilidade do sistema multilateral de comércio. A participação brasileira pautou-se pela defesa do sistema multilateral, baseado em regras, e de uma transformação profunda da OMC, de modo que a organização disponha de flexibilidade e de instrumentos modernos e eficazes para lidar com os desafios do comércio internacional contemporâneo. A velha prioridade brasileira sobre a correção das crescentes distorções no comércio agrícola internacional, dívida histórica do OMC, também foi levada ao encontro. O país buscou favorecer a adoção de disciplinas que permitam aos países em desenvolvimento adotar políticas de reindustrialização ou industrialização em contexto de reformulação das práticas produtivas, com vista a garantir uma transformação verde e sustentável. No entanto, a reunião não teve grandes resultados, terminando em impasses em diversos temas. Depois dessa reunião, o ministro realizou visitas oficiais à República Democrática do Congo e à República da Namíbia, tratando de temas centrais da agenda bilateral, como cooperação técnica em defesa e na área ambiental,
bem como sobre o fomento ao comércio e aos investimentos. A visita ao Congo resultou em um comunicado conjunto, em que os dois países destacaram o avanço nas relações políticas e econômicas e acordaram ampliar parcerias em áreas como agricultura, defesa, infraestrutura, educação e mineração, além de incentivar o aumento do comércio e dos investimentos. No plano internacional, defenderam a reforma da ONU com maior participação de países em desenvolvimento e reforçaram o apoio ao multilateralismo e a solução pacífica de conflitos. Um dos pontos de destaque foi o compromisso conjunto com o Fundo Floresta Tropical para Sempre, o TFFF, mecanismo voltado ao financiamento da preservação de florestas tropicais. Os ministros incentivaram contribuições internacionais mais ambiciosas para viabilizar e operacionalizar o fundo. Tivemos ainda alguns outros destaques da diplomacia brasileira no período. Brasil e Reino Unido elevaram suas relações bilaterais ao patamar de parceria estratégica. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a secretária de Exterior britânica assinaram no dia 26 de março o documento Parceria Estratégica Brasil-Reino Unido 2026-2030. Brasil e Reino Unido concordaram em intensificar sua cooperação nas seguintes áreas: diálogo político e cooperação internacional, comércio e investimentos, segurança e defesa, transição justa e desenvolvimento sustentável e conexões interpessoais. Em 2025, Brasil e Reino Unido celebraram 200 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. No ano passado, a corrente de comércio bilateral foi de 7,8 bilhões, com saldo favorável ao Brasil de cerca de 230 milhões de dólares. O Reino Unido figura entre os principais investidores estrangeiros no país, com estoque de investimentos em 2024 de 35,8 bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que é importante destino para os investimentos diretos brasileiros, cujo estoque alcançou no mesmo ano 6,9 bilhões de dólares. Temos novidade também em diplomacia cultural. Brasil e China anunciaram que 2026 será celebrado como o Ano Cultural Brasil e China, conforme acordo firmado entre os dois países. A iniciativa dá continuidade às comemorações dos 50 anos de relações diplomáticas celebrados em 2024 e tem como objetivo fortalecer os laços bilaterais por meio da cultura. A programação contará com uma ampla agenda de atividades em áreas como artes, música, audiovisual, patrimônio cultural, turismo e inovação, buscando ampliar o intercâmbio e o conhecimento mútuo entre brasileiros e chineses. Acordo União Europeia-Brasil. Sim, gente, o acordo finalmente está saindo do papel. O governo brasileiro informou que o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia entrará em vigor em 1º de maio de 2026. A data do início da vigência provisória reflete as disposições do próprio instrumento relativas à conclusão dos procedimentos internos e à troca de notificações formais entre as partes. Após a publicação do Decreto Legislativo número 14, em 17 de março de 2026, o Brasil notificou oficialmente a Comissão Europeia, em 18 de março, acerca da conclusão dos procedimentos internos de ratificação do acordo. A União Europeia notificou o Brasil em 24 de março, cumprindo-se assim os requisitos para a vigência provisória do acordo conforme previsto em seu texto. No Brasil, está em estágio avançado de tramitação o decreto de promulgação, ato final que incorpora tratados e acordos internacionais ao ordenamento jurídico interno, tornando-os obrigatórios. Após mais de 2 décadas de negociações, a entrada em vigor do acordo marca a concretização de um dos mais ambiciosos projetos de integração econômica e inserção internacional já empreendidos pelo país. As pessoas físicas e jurídicas brasileiras passarão a contar com novas oportunidades concretas de acesso a um dos maiores mercados do mundo e provisão de maior quantidade e diversidade de produtos europeus no mercado brasileiro. A redução de tarifas, a eliminação de barreiras e o aumento da previsibilidade regulatória criarão condições mais favoráveis para exportações, investimentos e integração às cadeias globais de valor. O governo brasileiro, em nota, reafirma seu compromisso com a plena implementação do Acordo Provisório de Comércio e seguirá trabalhando em estreita coordenação com os demais estados partes do Mercosul e com a União Europeia para que seus benefícios se traduzam em crescimento, geração de empregos e desenvolvimento sustentável. Encontro da CELAC em Bogotá. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, realizou em Bogotá, no dia 21 de março, sua 10ª cúpula de chefes de Estado e de governo, acompanhada também pelo primeiro fórum de alto nível entre a CELAC e os países africanos. O encontro marcou um avanço importante na aproximação entre América Latina, Caribe e África, com foco no fortalecimento do diálogo político,
da cooperação Sul-Sul e da integração entre as regiões. Ao longo de 3 dias, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil discutiram temas como mudança climática, segurança alimentar, transição energética, saúde, inovação e desenvolvimento sustentável. Um dos destaques foi o debate sobre reparações históricas e justiça étnico-racial, com trocas de experiências entre países africanos, latino-americanos e caribenhos sobre o legado do colonialismo, da escravidão e do racismo estrutural. Também houve ênfase na ampliação das relações econômicas com propostas para facilitar o comércio, incentivar investimentos e melhorar a conectividade logística entre as regiões. Na declaração final da cúpula, os países reafirmaram o compromisso com a integração regional, a democracia, os direitos humanos e o multilateralismo. Também reforçaram a América Latina e o Caribe como uma zona de paz, defendendo a solução pacífica de conflitos e a não intervenção entre estados. No cenário internacional, os líderes destacaram a necessidade de fortalecer o papel da região nas decisões globais, inclusive com a defesa de um representante latino-americano ou caribenho no comando das Nações Unidas. A situação no Haiti também foi mencionada com apoio a esforços para estabilização política e segurança no país. Outros pontos importantes incluíram o combate ao crime organizado transnacional, a cooperação em imigração, o enfrentamento das mudanças climáticas e o avanço em áreas como energia, tecnologia e saúde. O encontro também consolidou o diálogo da CELAC com parceiros externos, como a União Europeia, China e, pela primeira vez em alto nível, com a União Africana, iniciativa considerada um marco nas relações entre os países do Sul Global. Ao final, os países destacaram que a cooperação entre América Latina, Caribe e África pode abrir novas oportunidades de desenvolvimento, fortalecer a atuação conjunta no cenário internacional e ampliar os espaços de concertação política entre regiões que compartilham desafios e interesses comuns. E agora temos 2 notícias mais curtinhas. A primeira é sobre a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias. Realizada em Campo Grande, a 15ª Conferência das Partes, COP15, da Convenção sobre Espécies Migratórias, CMS, contou com mais de 2.400 participantes e produziu resultados relevantes para a conservação de espécies migratórias em escala global. Foram incluídas 40 espécies nos apêndices 1 e 2, que prevêem, respectivamente, proteção estrita e cooperação internacional para a conservação e manejo sustentável. A conferência aprovou a elaboração de estratégias de mobilização de recursos voltada ao apoio a países em desenvolvimento, conforme destacado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segmento de alto nível e refletido na Declaração do Pantanal, endossada por 19 países. O Brasil exercerá a presidência da COP no próximo triênio, com ênfase na ampliação das partes da CMS e no fortalecimento de sua implementação. A COP16 será realizada em Bonn, na Alemanha, em 2029, por ocasião do 50º da Convenção. E, para finalizar, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravizados. No dia 25 de março, o Brasil marcou o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravizados, com uma nota conjunta de 3 ministérios. Na data, o país prestou homenagem às vítimas de um dos maiores crimes da história. O Brasil foi o principal destino de africanos escravizados nas Américas, tendo recebido cerca de 45% de toda a população submetida ao tráfico transatlântico. O governo destacou que a escravidão, somada ao massacre de povos indígenas, deixou um legado profundo de desigualdade ainda presente na forma de racismo estrutural. Ao relembrar os 25 anos da Declaração de Durban, o Brasil reconheceu que há ainda muito a ser feito para enfrentar essas consequências, que continuam impactando a população afrodescendente em todo o mundo. A nota também reforça o compromisso do país com políticas de combate ao racismo e ações afirmativas, além da atuação do debate internacional sobre justiça reparatória. Nesse contexto, o Brasil manifestou apoio a uma proposta apresentada por Gana na Assembleia Geral das Nações Unidas, que busca reforçar o reconhecimento do tráfico de pessoas escravizadas como crime contra a humanidade e ampliar iniciativas de memória e reparação. Criada pela ONU em 2007, a data tem como objetivo manter viva a memória desses crimes e promover a educação das futuras gerações para que tragédias como essa nunca se repitam. E assim, a gente encerra mais uma quinzena agitada na política internacional e na diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Não esqueça de nos seguir, comentar o que achou do nosso episódio de hoje e, claro, sugestões são sempre bem-vindas.
Compartilhe com seus colegas CACDistas também. Aproveite os conteúdos do IDEG, obrigada pela companhia, foco nos estudos e até semana que vem. Tchau, tchau!